Vamos falar sobre depressão? Conforme prometido, estou fazendo este vídeo para falar sobre os diferentes tipos de depressão. Muitas vezes a gente ouve falar em depressão como se fosse uma coisa só, um tipo de problema, sendo que existe uma extensa variedade de possibilidades. Os transtornos depressivos, de forma geral, consistem num humor triste, irritável e muitas vezes um sentimento de vazio, de não sentir prazer nem vontade em fazer as coisas que antes sentia prazer e tinha vontade de fazer, alterações no apetite, comer demais ou comer de menos, alterações no sono, dormir demais ou dificuldade para dormir, insônia, sono leve, um sono que não repara, que não descansa. Pode estar associada a sintomas de ansiedade, mas ansiedade é uma coisa e depressão é outra. Existe sim a depressão clássica, né, que é o que a gente chama de transtorno depressivo maior, conforme eu falei no vídeo anterior sobre humor. Para a gente poder saber que é desse transtorno que a gente está falando, a gente precisa verificar que a pessoa está sofrendo com os sintomas por pelo menos 2 semanas seguidas. O que vai diferir os outros sintomas são a questão do tempo de duração dos sintomas, o momento em que eles acontecem e a origem. O transtorno depressivo maior, a origem dele é fisiológica. São substâncias alteradas no nosso cérebro, não existe um motivo específico para isso. Pode ter a ver com genética, pode ter a ver com questões ambientais, socioculturais. Pessoas que vivem num ambiente de vulnerabilidade social, por exemplo, têm grandes chances de desenvolver um transtorno depressivo maior. Assim como pessoas que não vivem em vulnerabilidade social, mas vivem em um ambiente de muita pressão por desempenho acadêmico, financeiro, por desempenho social, de status, também podem desenvolver uma depressão. E aí a gente está falando de substâncias químicas do cérebro que ficam faltando ou que existem em excesso, e aí a gente precisa regular isso com medicamento ou com terapias comportamentais. Vai variar se vai precisar medicamento ou não. Nos quadros graves, precisa medicamento, não é uma escolha, né? Se não usar medicamento, a pessoa não vai melhorar, vai só piorar. De leve a moderado, dá para deixar para depois o uso do medicamento, caso não deem certo as estratégias comportamentais. Tomar um remédio vai facilitar essa jornada de melhora. O remédio por si só não vai te tirar da vulnerabilidade social, não vai te tirar de um ambiente onde teus pais te pressionam por nota, por status, mas vai te ajudar a pensar com mais clareza a respeito dessas questões que estão envolvidas na tua rotina, para que tu possa desenvolver estratégias mais funcionais para lidar com essas situações. Então, esse é o transtorno depressivo maior. Os outros transtornos depressivos, vou citar eles e depois eu vou falar de cada um deles. Transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo persistente, que é a distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica. Então, transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse transtorno consta no DSM-5, que é o nosso diagnóstico, que é o nosso manual diagnóstico dos transtornos mentais. Foi por este manual que eu me baseei para fazer esse vídeo. Então, de acordo com este manual, o transtorno disruptivo da desregulação do humor passou a ser denominado dessa forma para podermos diagnosticar crianças de até 12 anos de idade. Antes do DSM-5 até o DSM-4, crianças podiam ser diagnosticadas com bipolaridade, mas esses diagnósticos se mostravam muitas vezes equivocados. Então, para esse tipo de problema não acontecer, se limitou os diagnósticos para crianças até 12 anos com essa nomenclatura. Ou seja, se a criança apresenta sintomas de depressão e sintomas que poderiam estar associados à bipolaridade, não se diagnostica a criança com bipolaridade, se diagnostica ela com este diagnóstico, se trata e se observa para que no futuro, então, o diagnóstico possa ser definitivo e correto. Outro tipo de depressão,
transtorno depressivo persistente, que é a distimia. Lembram das 5 linhas que eu falei no vídeo anterior? Tem a linha do meio, que é o nosso humor saudável, e tem a linha de baixo, que é a distimia. Então, a pessoa que permanece nessa linha apresenta provavelmente um transtorno depressivo persistente. Não são sintomas graves, mas recorrentes e que durem por pelo menos 2 anos. Então, se a pessoa vem apresentando esse tipo de quadro há 2 anos e ela é adulta, provavelmente a gente está falando de um transtorno depressivo persistente. Adulto a gente entende a partir dos 18 anos. Transtorno disfórico pré-menstrual. Esse é um transtorno que muita gente desconhece, e justamente porque ele é um transtorno que também foi classificado no manual recentemente. Foram necessários quase 20 anos de pesquisa para poder chegar na conclusão de que sim, esse é um diagnóstico que existe e que as pacientes normalmente respondem a tratamento específico para este transtorno, ou seja, não adianta eu tratar para transtorno depressivo maior ou para bipolaridade, por exemplo, porque o que ela tem não é nenhum nem outro, o que ela tem é um transtorno disfórico pré-menstrual. Os sintomas eles aparecem logo após a ovulação e vão desaparecer logo após a menstruação. Normalmente tem a ver com muita irritação, muito desinteresse nas tarefas que antes ela tinha interesse, todos aqueles sintomas que eu citei de uma forma muito acentuada, bem intensa e especificamente nesse período pré-menstrual, bem específico. Transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento está diretamente associado ao uso de substâncias específicas. Por exemplo, álcool, cocaína, ansiolíticos, né? Ou seja, para se acalmar da ansiedade, a pessoa acaba desenvolvendo uma depressão. Então é por isso que não se deve fazer automedicação. Os ansiolíticos, eles são maravilhosos, mas eles precisam ser usados da forma adequada, né? Não adianta tu teres depressão e tu querer tratar depressão com ansiolítico. Tu tem uma depressão com sintomas ansiosos, tu quer tratar a parte ansiosa, aí tu toma um ansiolítico, fica mais deprimido. O teu psiquiatra falou pra ti, ó, a gente tá há tanto tempo em terapia, eu já te conheço, então tu tem autonomia. Se tu tiver lá uma caixinha de Rivotril sobrando, por exemplo, e tu te sentiu ansioso, tá, tu tem liberdade pra ir lá tomar, mas aí é uma relação de confiança que se estabeleceu entre tu e o teu psiquiatra, né? É diferente de tu nunca ter consultado com psiquiatra, nunca ter consultado com psicólogo e ter um amigo farmacêutico que consegue um remédio pra ti e tu não vai fazer um bom uso desse remédio, entendeu? Não vai adiantar nada. Vai parecer que adiantou, mas é como se tu estivesse usando qualquer outro tipo de substância ilícita. Eu vou ler aqui pra vocês as substâncias que estão descritas no manual como possíveis desencadeadoras: álcool, fenciclidina, também conhecida como pó de anjo. Eu confesso para vocês que eu não sei do que se trata. Pó de anjo, poeira da lua e EA2148. É uma droga antigamente usada como anestésico. Outros alucinógenos, inalantes, opioides, sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos, anfetaminas ou outros estimulantes, cocaína. Essas são as substâncias que podem desencadear o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Vou fazer um parênteses aqui para falar sobre álcool, porque é uma droga que é legalizada, que as pessoas não têm nenhuma dificuldade em encontrar em qualquer esquina e que é bastante prejudicial para quem tem depressão. O efeito desta substância no nosso cérebro é depressor. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Muitas vezes as pessoas pensam, mas eu fico tão soltinha quando eu bebo, me ajuda a conversar com as pessoas, me ajuda a rir, me ajuda a me divertir mais. Claro, porque ele inibe o teu julgamento. Então, algo que faria tu sentir vergonha, quando tu bebe, tu não sente essa vergonha, porque o teu sistema nervoso está deprimido, entendeu? No sentido de funcionamento, ele tá travado. Não quer dizer que tu ficou feliz, tu só tá não julgando a realidade de forma coerente, porque tu tá alcoolizado. E aí, quando passa o efeito do álcool, esse efeito de alegria, é só derrota, né? A tal da ressaca moral, ela nada mais é do que a própria ressaca em si. A dor de cabeça, ela é causada
lutar por uma desidratação orgânica, mas o nosso cérebro foi deprimido. Então, as nossas emoções também vão ser afetadas. Tem pessoas que não passam tanto por isso, mas eu tô falando especificamente de pessoas que têm depressão, que têm uma tendência a desenvolverem depressão e usam o álcool de forma frequente, podem vir a desenvolver a depressão pelo uso do álcool. Era esse o parênteses que eu queria fazer. Aí nós temos outro tipo de depressão, que é o transtorno depressivo devido a outra condição médica. Por exemplo, AVC, doença de Huntington, Parkinson, hipotireoidismo. Muitas vezes, em vez da pessoa ter depressão, o que ela tem é hipotireoidismo. E a gente vai pensar nessa hipótese quando o tempo de duração, né, é diferente daqueles outros transtornos. O início do transtorno se dá num momento da vida atípico e também quando não tem história familiar de depressão. Daí a gente chama de transtorno depressivo devido a outra condição médica. E assim que tratar essa condição médica, se possível, se essa é uma condição possível de ser tratada como o hipotireoidismo é, por exemplo, aí a depressão vai sumir. A doença de Parkinson, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa. Então a depressão que é causada por essa doença não tem cura. Ela tem tratamento, dá para amenizar os sintomas, mas de uma forma muito paliativa. Aí nós temos as especificações. Então, eu citei para vocês 7 tipos de transtornos depressivos. Para cada um desses, a gente vai especificar. Vamos pegar transtorno depressivo persistente, a distimia. É uma distimia com sintomas ansiosos, com características mistas de hipomania ou mania. E aí a gente não está falando de bipolaridade, a gente está falando de, no mesmo dia que a pessoa está deprimida, ela também apresenta comportamentos de hipomania ou de mania. Ou, então, um transtorno depressivo persistente com características melancólicas. Aí no caso da distimia, dificilmente vai ter características melancólicas. Acontece normalmente com pacientes que estão internados, pacientes mais graves, que têm uma depressão mais grave, então é mais comum em pacientes com o transtorno depressivo maior. Essas características melancólicas podem ser observadas a partir de alterações psicomotoras, a pessoa fica mais lenta, mais letárgica. Outras especificações podem ser com características psicóticas, então transtorno depressivo maior com características psicóticas, ou com catatonia, ou com início no periparto. É o tal do diagnóstico de depressão pós-parto. É um transtorno depressivo que vai se apresentar durante a gravidez ou nas 4 semanas seguintes ao parto. De 30% a 50% das mulheres que apresentam essa especificação, ela começa durante a gestação, não é só depois que a criança nasce. A mulher já começa a apresentar sintomas depressivos na gestação. Esses sintomas estão associados à ansiedade grave, ataques de pânico. Quando acontece junto com sintomas psicóticos, pode acontecer o que a gente chama de infanticídio, que é quando a mulher ouve vozes comandando ela a matar a criança, ou comunicando ela de que essa criança está possuída, por exemplo. A gente não pode afirmar que toda mulher que mata o seu filho nesse período está com depressão, mas as mulheres que desenvolvem a depressão podem vir a matar suas crianças, porque elas não estão conectadas com a realidade. A psicose é justamente essa fuga da realidade. Ela acaba fazendo coisas que ela jamais faria se não fosse essa condição. Uma mulher que tem a sua primeira gravidez e não desenvolve o transtorno depressivo com início no periparto, pode ser que na segunda gravidez ou na terceira desenvolva. Não ter a depressão pós-parto na primeira gravidez não significa que não pode vir a ter nas próximas. Agora, a partir do momento que em alguma gravidez essa mulher desenvolveu, as próximas gravidezes desta mulher provavelmente vão apresentar novamente esse quadro. Bom, eu acho que o vídeo já ficou bem extenso, porque realmente é bastante coisa que eu tinha para falar, mas eu acho que ficou bem completinho.
Talvez não tão completo quanto eu gostaria, porque eu sou perfeccionista, mas vai ficar assim mesmo. Me falem se ajudei, se gostaram do vídeo, se querem novos vídeos, quais assuntos vocês querem que eu traga. Curtam meu vídeo, comentem, compartilhem. Muito obrigada por assistir até aqui. Tá? Enfim, isso eu vou falar depois.